Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente. Hoje a gente vai pensar sociologicamente sobre uma expressão que está muito comum, muito na moda, sobretudo da extrema-direita, que é a expressão marxismo cultural. Sabe o que é? Já posso adiantar, marxismo cultural é uma expressão da extrema-direita, antissemita e com origem nazista. Ela busca falar mal de todo mundo, vai falar mal da esquerda, da escola de Frankfurt, dos pensadores críticos em relação aos problemas do capitalismo. Todo mundo que tem um pezinho ali na ideia progressista, né, é taxado como degenerado, como subversivo, está acabando com a ordem, com o povo alemão e o cidadão, o pai de família alemão. Muito cuidado, hein? Expressão com origem nazista. Já vou te explicar. Bom, a expressão marxismo cultural ela tem origem nazista. Ela foi fundada ali na década de 1930 por Goebbels, que foi o propagandista de Hitler, né, o marqueteiro do Hitler e do próprio Hitler também. No seu livro Mein Kampf, Minha Luta, que diga-se de passagem, né, tem mais de 160 mil erros gramaticais, de concordância, de coerência. Nesse livro, que é a obra-prima aí dos extremistas, né, o pessoal que é muito ligado à supremacia branca, a galera da eugenia, a galera racista mesmo, né, vamos falar nos termos corretos. Esse livro, Mein Kampf, ele defende essa difusão, né, de ataque ao marxismo cultural, e ele coloca essa expressão marxismo cultural como algo de degenerados, de loucos, de judeus que querem acabar com o país, a Alemanha. E aí o nazismo seria uma ferramenta contra o marxismo cultural. Então, se você está utilizando essa expressão, muito cuidado, hein? Essa é uma expressão nazista, fascista, é uma expressão racista que visa acabar com todo e qualquer tipo de argumentação, de crítica, de dialética sobre a sociedade contemporânea, inclusive. Ela volta com muita força na década de 90, volta em alguns países, essa ideia de marxismo cultural. Aqui no Brasil, ela é difundida e defendida pelo Olavo de Carvalho, que é o pensador da extrema-direita, que é o guru da direita. Hoje, essa expressão marxismo cultural, ela é considerada uma teoria da conspiração. Só que ela é utilizada também como pânico moral. Por quê? Ela vai falar assim, os pensadores da esquerda, todo um grupo formado a partir de teóricos da escola de Frankfurt, esses marxistas, eles querem subverter a ordem ocidental e querem degenerar o mundo ocidental. Essa é essa defesa que nós chamamos de pânico moral. Não existe só esse tipo de pânico moral, né? Chamado expressão marxismo cultural. A gente tem um pânico moral aí da ideologia de gênero, a gente tem um pânico moral aí da crítica marxista sobre o mundo, a gente tem um pânico moral sobre a escola de Frankfurt. Então, muito cuidado com esses tipos de pânico moral que são utilizados como ferramentas de desinformação, são utilizados como ferramentas para que você não tenha reflexão crítica. Gente, essa expressão, ela realmente é uma teoria da conspiração, né? Por quê? Ela tem aí o racismo contra os judeus, contra o judaísmo, contra o marxismo, contra toda a diversidade que existia no mundo e que existe no mundo. Então, todo o Ocidente, todo mundo que era ligado à perspectiva de reflexão crítica, era para os nazistas alemães degenerados. E todo mundo que tinha uma criticidade, um pensamento, uma perspectiva diferente, né, da eugenia, daquela ideia, né, de pessoa, né, perfeita, né, aquela ideia de o alemão, o perfeito. Todo mundo que tinha algo a contrário a essa ideia era considerado degenerado. É uma teoria da conspiração, porque os protocolos do Sábio de Sião é uma teoria racista contra os judeus e contra todo mundo. Esse livro, essa obra aqui, de Iná Camargo Costa, é um livrinho muito pequenininho da expressão popular, é um livrinho que tem na expressão popular, muito pequeno. Olha essa passagem da Iná. Nesse livro, ela vai contextualizar, informar a origem do termo marxismo cultural, vai falar sobre essa aproximação nazista, vai falar sobre o uso, né, inadequado como pânico moral, como instrumento de política da extrema-direita. Olha essa parte, ó.
O racismo, dirigido abertamente ao genocídio do povo judeu na Europa, explorou uma das mais descaradas fraudes literárias de que se tem notícia, que é aquele que eu falei, né? Os Protocolos dos Sábios de Sião, que até hoje tem adeptos no mundo inteiro. E o anticomunismo reage a duas causas muito imediatas: a vitoriosa Revolução Bolchevique e a Revolução Alemã de 1918, devidamente massacrada por uma original combinação de forças entre social-democratas, militantes e Freikorps. Na verdade, né, é o embrião das tropas, né, de Hitler, aquelas tropas da SS, que seriam ali os fanáticos de Hitler. A Constituição de Ressentimento, Racismo e Anticomunismo produz o caldeirão onde germinará o entusiasmo dos fanáticos de Hitler, na sua fase de ascensão, mas, sobretudo, os arregimentados a partir do ano de 1933, quando se assume o poder totalitário. A obra Mein Kampf, Minha Luta, de Adolf Hitler, se torna um best-seller mais ou menos forjado, porque na verdade foi, né, forçado a que se tornasse, né, um livro do nazismo, justamente a partir de 1933. E como observou, é muito didática, né? Como observou alguns. Porque alguns motivos, né? Porque a ideologia do movimento que ali se encontra exposta em toda a sua abrangência, ainda que de modo grosseiro, rudimentar e cheia de erros, ela serviu como a primeira aparição do fantasma do marxismo cultural, essa expressão. Então tá lá no Mein Kampf de Adolf Hitler. Mais outro trecho, olha só. Desde as primeiras menções, o marxismo aparece associado ao judaísmo, e ambos constituem as duas maiores ameaças ao povo alemão. Está no Mein Kampf de Hitler. Nas palavras de Hitler, o marxismo emerge de uma doutrina inspirada pelo egoísmo e pelo ódio, elaborada pelos judeus. Os judeus respondem por 90% da produção cultural na Alemanha. A doutrina marxista, por isso mesmo, é uma doença. Seus autores são verdadeiros demônios, monstros que planejam liquidar a civilização e transformar o mundo num deserto. E aí, qual que é o remédio, né, contra o marxismo, segundo Hitler? Olha essa passagem. É uma doença, os autores são verdadeiros demônios, né? Sendo o marxismo a causa da decadência do povo alemão, uma das metas do nazismo é a sua aniquilação. Então, o nazismo é o remédio contra o marxismo. Profundamente racista, profundamente autoritário, profundamente violento. Então, não utilize a expressão marxismo cultural. Se você utilizar essa expressão para fazer crítica a todo mundo que pensa em outra perspectiva, que dialoga, que quer diminuição da desigualdade, que quer vencer contra os males causados pelo capitalismo e quer refletir sobre o capitalismo. Se você utilizar essa expressão, você está defendendo uma expressão de origem nazista, nazifascista. Muito cuidado. Mais à frente a gente vai comentar mais sobre essas expressões e outras expressões, tá? Que também causam pânico moral e são utilizadas como ferramentas da direita e da extrema-direita. Valeu!